Gente, a constipação intestinal, ela tem graves complicações e implicações no meu paciente, tá? E algumas, aquelas que vocês não conhecem, eu quero que vocês coloquem para mim. Nossa, essa eu não sabia, tá? Essa eu não sabia. Por quê? Porque se você coloca isso, você fala, caramba, olha isso, mais gente não sabe. E aí vocês me ajudam a construir esse raciocínio, tá bom? Ó, essa live é para mim hoje, a Neuza falando, mas é Lirane, Neuza, não pode errar o nome da prof. Eu já vi que você corrigiu, hein? Foi rápida, né, Neuza? Então, bora lá. Agora, conteúdo sério, prof, entrando, ó, modo aula. Entra no modo aula aí vocês também, para a gente poder aprender juntos e crescermos juntos nesse tema tão importante, tá bom? Pessoal do Instagram, eu convido vocês a virem para o YouTube ou Face, tá? Para quê? Porque aqui eu trouxe uma sequência de slides. Se você fala assim, não, Lira, não quero sair do Instagram porque eu amo o Instagram, pode ficar, eu vou lendo, vocês vão acompanhando comigo, tá bom? O que fazer? Gente, de 20 a 30% da população, de 20 a 30% da população brasileira sofre com constipação intestinal, tá? Se o intestino anda devagar, quase parando, você não está sozinho. Quase 30% dos brasileiros têm prisão de ventre ou constipação intestinal, gente. Olhe que informação relevante. Por isso a gente colocou aqui ó, um arame farpado, porque está preso o negócio, né? A gente precisa de uma ajuda. E o que nós temos de ajuda? Né? O que nós podemos fazer? Eu vou trazer algumas orientações do que nós podemos fazer aqui. Tá? O que é a constipação intestinal? Ah, Lirane, é não ir ao banheiro. Será? Olha lá, uma desordem caracterizada por complicação constante para evacuar. Não é um dia ou outro. Vocês já ouviram falar de pessoas que não vão ao banheiro quando estão fora de casa? Tá? Eu não vou, quando viajo, eu não vou ao banheiro. Tem algumas pessoas que passam por isso, tá? Isso já não é o conceito de constipação, de problemas de constipação. É algo pontual. O que nós estamos falando aqui, qual o conceito, né? É uma desordem caracterizada por complicação constante. O tempo todo está passando por isso, tá? Para evacuar, sensação de evacuação incompleta, não foi tudo, não veio tudo ainda, bem como a presença de movimentos intestinais infrequente, estando, por exemplo, presentes a cada 3 a 4 dias também, tá? Com maior frequência na inexistência de sintomas de alarme de fatores secundários. Então, às vezes, tem pessoas que não vão ao banheiro em determinadas situações. Essa não está caracterizada como um problema. Essa é a definição da sociedade, da Organização Mundial, tá? De Gastroenterologia. Quais são as características, gente? Quais são as características? Ó, prevalência na população feminina, mas a gente só sofre, né? Não tem jeito. Mas pode afetar crianças e idosos, tá? Pode afetar crianças e idosos. Prevalência, 50% a 80% entre pacientes que fazem uso diário de opioides para dor crônica, tá? Então, medicamentos como opioides têm como efeito colateral a constipação intestinal. Às vezes, o idoso tem mais frequente porque está tomando medicamento para dor, tá? Então, pode ser, sim, um efeito colateral, gente. O efeito colateral do medicamento também. E isto é um alerta para você saber que pode acontecer do seu paciente. Às vezes ele fala, eu tenho constipação. Pergunta para ele qual medicamento ele está tomando de repetição. Repetição, tá? O uso de laxantes ou segurar a vontade faz com que os reflexos naturais fiquem mais fracos com o passar do tempo. Sabe a história de você acabar deixando o seu intestino preguiçoso? É essa aí mesmo. E a não eliminação de substâncias tóxicas gera proliferação
de bactérias ruins dentro do seu intestino. Então, você precisa ir ao banheiro. É importante, tá? É importante para a sua saúde e nós vamos ver o porquê. E o que causa, gente? Quais são as principais causas da constipação? E olha, fica atento aqui agora, que aqui começa a jornada que você está aqui comigo agora nesse momento. A jornada do terapeuta. Como assim? Se eu sei o que pode causar, opa, se eu evitar, eu consigo já uma melhora. Então, eu não estou falando aqui, gente, só de auriculoterapia, mas se você está aqui, se você é terapeuta de qualquer área, já lembre de anotar, porque essas são algumas informações que vai fazer o seu paciente ter problemas sem você nem perceber. Olha, você nem tem noção, mas se ele estiver fazendo algumas dessas características que eu vou colocar para vocês aqui agora, ele pode ter constipação intestinal. E aí você já consegue, às vezes, reverter ou melhorar ou facilitar esse trâmite todo só com as dicas que a gente vai colocar. Consumo inadequado de líquidos e consumo insuficiente de fibras, tá? De fibras. Sedentarismo, isso mesmo, não fazer exercício. Lembra que eu falo sempre, vamos dar uma caminhadinha, né? Tá ali, eu falo para você vir caminhar comigo. Gravidez, alteração na dieta, não evacuar quando tem vontade, você vai segurando, olha lá as viagens ali escritas, ó. Você segura, não segure, gente. Diabetes, distúrbios do sistema nervoso, doenças da tireoide, esclerose múltipla, é claro que aí eu já não tenho o que fazer para evitar, né? Doença de Parkinson, e agora entram, ó, os medicamentos, como analgésico, antidepressivo, tranquilizante, né? Tratamentos psiquiátricos para pressão, diuréticos, antiácido, que contém alumínio. Alumínio. Quando, gente, vocês observam aqui que esse paciente está tomando algum desses medicamentos que ele consegue evitar e você, com a auriculoterapia, você consegue retirar esse medicamento porque você devolve saúde para esse paciente, olha o ganho, tá vendo? Não é só uma questão de pôr pontos de intestino. Eu tenho que ir além, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, eu tenho que orientar o meu paciente. Uma dessas causas pode estar causando. E aí eu já ganho um terreno aí, né? Além dos meus pontos de auriculoterapia, orientar ele a ingerir mais líquidos, a comer mais fibras, né? A fazer uma prática de exercício leve, se ele for mais idoso, né? Aí cuidar, já ver os remédios que ele toma e lembrá-los, tá? Lembrá-los que pode sim estar tendo uma alteração e você pode ajudá-lo. É fantástico, né, gente? Alguns sintomas aí da constipação também é importante, ó. Esforço para evacuar, fezes duras, ressecadas, gera hemorroida e sangramento, a barriga estufada, inchaço. Ah, eu estufo, ó, é um sinal. Alteração de humor, alguns aqui eu já vi que colocaram, né? Ah, enfesada. Olha como é que o pessoal falava antigamente. Da onde vem esse termo, né? Eu já vou falar o porquê. Dor de cabeça, às vezes, eu tô com uma dor de cabeça, não sei o que é. Mal-estar geral, cansaço, por quê? A redução de bactérias que produzem energia. Então, dá cansaço, tá? Dá cansaço. Depressão e ansiedade, por conta do quê? Da serotonina. Alergia, por conta do quê? 80% das nossas células de defesa estão no intestino. E qualidade de sono também pode ser afetado. Olha isso, hein? Olha isso. Então, olha como você começa a ver, né? Tantos problemas associados aqui ao nosso intestino. E os sinais de alerta, gente? Olha, isto aqui para mim é bem importante, porque às vezes o nosso paciente, primeiro,
ele vai até a gente, muitas vezes, tá? Às vezes, ele não tem acesso a um pronto-socorro ou um atendimento de Sistema Único de Saúde tão rápido, dependendo da cidade que ele está. E o que isso gera, gente? Gera um retardo no atendimento. Às vezes, esse paciente fica ali sofrendo, e você pode ser o agente de alerta, né? Em pessoas com constipação, certos sintomas e características são motivos de preocupação. Quais são esses sintomas? Abdômen distendido e inchado, vômito, sangue nas fezes, perda de peso e nova ocorrência, piora da constipação e ela vai ficando cada vez mais grave, principalmente em idosos, tá? Isso para mim é um sinal assim de alerta que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Agora vamos falar da coisa boa, né? Qual a tríade do bom funcionamento do intestino? Olha isso. Gente, anotem isso, tá? Anotem para a gente poder passar isso para os nossos pacientes. A tríade do bom funcionamento do intestino. O bom funcionamento intestinal depende de 3 elementos muito importantes, tá? E são inseparáveis, inseparáveis. Regularidade da atividade intestinal vai manter esse intestino funcionando por mais tempo. Só é adequado quando esses 3 fatores são entendidos. Quais são eles? Ingesta de água, consumo de frutas e fibras e praticar atividade física, tá? 3. Ingesta de água, consumo de fibras, prática de atividade física. Eu sei que você pode dizer assim, Lirane, mas isso todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, mas não faz. Não é verdade? Então, você tem que falar um pouco mais, assustar um pouco mais esse paciente para que ele entre em ação realmente e faça acontecer. Você tem a obrigação de ter esses 3 itens aqui, a tríade do bom funcionamento, na ponta da língua para orientar o seu paciente. Ah, auriculoterapia, não estou atendendo. Nada impede você de mandar um áudio, nada impede você de fazer um post, botar nas suas mídias sociais, alertar as pessoas e os pacientes que te seguem. Você não precisa pensar em pessoas longe, pense nas pessoas perto, pense nos seus pacientes. Fulano, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá passando e tal, esse período? Tá em casa, não tá? Olha só, intestino, tá funcionando? Não? Opa, então deixa eu passar 3 dicas, bem rapidinho. Faz isso, isso e aquilo. Ingesta de água, consumo de fibras e pratique um exercício físico. Ah, mas não posso, tô em casa. Faz uma caminhada dentro da casa. Faz algum exercício leve dentro de casa mesmo, gente. Hashtag sem desculpa, tá? Hashtag sem desculpa. Então, é importante a gente orientar o paciente, dar dicas e aí sim completar com a auriculoterapia para que esse paciente funcione bem. Porque o que vai acontecer? Mas, Lirane, a auriculoterapia não é tão funcional assim? Ela não vai fazer efeito? Ela vai. Ela vai te surpreender com efeito até. Às vezes, alguns pacientes já na hora vão ao banheiro. Porém, gente, o que nós queremos é que esse paciente vá ao banheiro diariamente. E se esse paciente quer perder peso, se esse paciente quer emagrecer, uma das perguntas que tem que estar na tua ficha de anamnese é: quanto tempo você demora para ir ao banheiro? Você tem o seu intestino funcionando regularmente? Esta é uma pergunta-chave para fazer a diferença nesse intestino, nessa prática de exercícios aí e perda de peso. A água, gente, a ingesta hídrica contribui para a lubrificação intestinal. Olha isso, hein? A baixa ingestão de líquidos tem sido associada à constipação intestinal, porque um trânsito intestinal, porque gera, né? Porque a constipação intestinal, porque gera um trânsito lento e a diminuição, diminui a eliminação fecal. Então, olha como a água é importante, tá? É importante. Consumo de fibras, gente. Olha isso. Olha, consumo de fibras é importante por quê? Fibras
Vegetais não são digeridas pela enzima e nem absorvida pelo organismo e formam uma porcentagem significativa da massa fecal. Passam direto pelo estômago. Servem de alimento para bactérias boas da microbiota intestinal, que é importante, tá? Que é importante. Auxiliam na formação do bolo fecal. No intestino grosso retém água e aí ajudam nas fezes, na eliminação das fezes. O que precisa consumir? Olha, printa essa tela se você quiser, ó. 25 gramas de fibra para mulheres, tá? 25 gramas de fibra para mulheres, 38 gramas para homens e entre 19 e 25 para crianças. Pessoal que está no Instagram, que quiser acompanhar com os slides, venham aqui para o YouTube ou para o Face, tá? Acompanhe a gente aqui, que daí vocês conseguem ver as telas também. Eu não consigo mostrar para o Instagram também, tá? No Instagram eu tô lendo, você não tá perdendo nada. Mas se você quiser printar a tela, vai ter que vir aqui daí, tá bom? Gente, quando eu falo 25 gramas para mulheres, 38 para homens, olha como é real essa informação do consumo de fibras, tá? Para você saber que o paciente precisa ser orientado, o paciente precisa ter, tá? Esta informação e às vezes, gente, vocês já ouviram falar da maldição do conhecimento? O que é a maldição do conhecimento? A gente sabe disso, a gente sabe. E daí você acha que porque você sabe, todo mundo sabe. E aí você não fala para ninguém, você não orienta, porque você acha que as pessoas já fazem, tá? Então é importante, fale para o seu paciente da ingesta de fibras e talvez, se você chegar para ele e disser assim, olha, faz o consumo da fibra, porque o intestino, ela retém água para o intestino, então às vezes a gente esquece de beber água, pelo menos já está ali o consumo de fibras, serve para alimento das bactérias boas, tá? Passa direto pelo... Dê argumentos. Às vezes você usando a plausibilidade, né, o gatilho do porquê, o teu paciente vai engajar no seu tratamento, tá? O paciente vai engajar no seu tratamento e aí ele vai executar essas dicas. E quando ele executa, tudo melhora. Como assim? Tudo melhora, gente. Eu costumo dar aula para o pessoal da estética, da harmonização facial. E quando a gente fala para eles, tá? Que na auriculoterapia eu posso ajudar o meu paciente na estética, às vezes fica nebuloso, mas como assim? Quando o meu paciente vai ao banheiro, ele vai ter um bom funcionamento desse intestino, a pele dele vai ficando boa, vai ficando melhor, tá? Às vezes até espinhas que aparecem, manchas que aparecem, deixam de aparecer por conta de um bom funcionamento do intestino, tá? Então fique atenta a essas dicas assim bem práticas, tá, gente? Bem práticas. Lembre aqui das dicas e das orientações. E a atividade física, por que ela é importante, gente? A atividade física, ela vai proporcionar movimentos do intestino, mudanças hormonais, olha isso, olha a importância. Movimentos do intestino grosso, mudanças hormonais que provocam efeitos mecânicos no intestino. E esses movimentos mecânicos são os peristaltismos, né? Os movimentos, né, do nosso intestino, favorecendo com que seja eliminada, tá? Seja eliminada. E aí, isso já ajuda o paciente a melhorar também a funcionalidade. Então, olha como às vezes uma dica pode ajudar, né? Uma dica. Melhora o tônus da musculatura pélvica e abdominal, facilitando a expulsão do bolo fecal e esforço, porque às vezes a pessoa sofre muito, e isso também é ruim. E com criança, isso traumatiza. E aí ela quer evitar essa situação. Isso é ruim, tá, gente? Diminuição do tempo do trânsito intestinal. Vai mais rápido ao banheiro, vai, elimina e pronto, tá? E para isso também a atividade é boa e é importante, tem a sua função. E agora eu quero fazer um alerta.
Qual é o perigo do fecaloma? Algumas pessoas já sabem têm conhecimento, né, que o fecaloma é algo grave, né? A complicação mais comum, né, da constipação é o fecaloma, massa compacta de fezes endurecidas que se deposita no reto ou no colo sigmoide e interrompe o trânsito intestinal. Ele forma como se fosse uma pedra e não sai dali. E isto prejudica demais, tá? Por que o intestino precisa funcionar bem? Aqui também é uma informação, gente, seríssima. Eu quero que a tua mente vá além. Vá além. Olha isso. Não por acaso ele é chamado segundo o cérebro. Já vi que algumas pessoas sabiam aqui e já colocaram na live. Por quê? Por causa da razão da produção de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que nos ajuda no prazer, no bem-estar, a sensação de prazer e bem-estar. Sabe quando você faz algo novo, muda alguma coisa de lugar, programa um jantar, uma saída, alguma coisa assim, que você vai encontrar com alguém que você quer? Você fica com aquela sensação assim de felicidade, euforia? A dopamina tá ali, ela tá sendo liberada, tá? 90%, gente, de liberação de serotonina, que é outro estímulo bem importante, tá? Ele estimula a alegria, tá? A sensação de alegria, serotonina. E de 70% a 80% células de defesa. Quer dizer, sistema imunológico, gente. Olha a importância disso também, tá? Então, olha como você consegue melhorar o seu paciente. Gente, dopamina e serotonina, eu quero que você fique bem atento. Lirane, mas o que isso tem a ver? Eu atuo muitas vezes na depressão do meu paciente quando eu faço o intestino dele funcionar. Essa é uma conversa séria, hein, gente? Eu atuo na depressão quando o meu paciente eu faço com que o intestino dele funcione, por conta da dopamina e serotonina que estão ali. Eu posso trabalhar um paciente com doenças autoimunes por conta simplesmente do meu intestino, porque ele também detém mais da metade das minhas células de defesa. Quem sabia disso? Não vou fazer isso. Para quem hoje essa informação é uma novidade, coloca aqui para mim. Eu quero saber. Uma pessoa enfesada não tem alegria. É isso aí. Quero saber quem aqui não sabia dessa informação. Foi uma surpresa. Caramba, tá aí, ó. Essa foi uma surpresa, eu não sabia. Coloca para mim, só para eu ver como é que você está encarando isso. Fantástico, olha só. Para mim foi novidade, ó. Matheus falando, a Mari falando, a Sandra, a Jamile. Fantástico, né? Patrícia. Eu não sabia, eu não lembrava. Olha a importância de você estar estudando. Olha a importância de você estar estudando e se divertindo, assistindo uma live, mas aprendendo. Olha como a gente cresce, né? Gente, você para pensar que aqui eu posso usar em doenças autoimunes, eu posso pensar em pacientes que estão com problema, que estão deprimidos, pacientes ansiosos, tá? Paciente que tem algum problema, que a coisa não tá andando direito, a pele não tá boa, o cabelo, o intestino é fundamental. E lembrando que nós vamos ter daqui a uns dias o desafio da obesidade para os alunos, então, constipação não pode ter, tá? É um ponto muito importante. Se o seu paciente está deprimido, uma pergunta que você tem que fazer para ele é quantas vezes ele está indo ao banheiro na semana, se ele está indo todos os dias. Às vezes você consegue resolver por aí, tá, gente? Pelo intestino. Gente, essa informação, por si só, você percebe que você não precisa ser auriculoterapeuta para entender a importância desta informação? Maravilha, né? Maravilha isso. Eu fico muito empolgada em estudar, gente. E aí entram os pontos que não podem faltar.
Como eu disse, eu não sei aqui se você é auriculoterapeuta, qual a sua formação, se você trabalha francesa, chinesa, coreana, japonesa, se você faz auriculoterapia neurofisiológica, eu não sei. Mas o que eu posso dizer para você? Pontos que não podem faltar na sua composição. É claro que eu preciso de uma anamnese, é claro que eu preciso observar esse paciente melhor, eu preciso de mais informações, há quanto tempo, se é algo pontual, se está ligado ao emocional. Pode ter? Pode. Pode ter constipação emocional? Pode, tá? Mas eu queria bater com vocês aqui e eu quero construir esse raciocínio juntos. Que ponto? Qual é o primeiro ponto de constipação intestinal que vem na cabeça de vocês? Qual o primeiro ponto? Coloca para mim nos comentários aqui. Qual o primeiro ponto que vem na cabeça de vocês? Qual? Primeiro ponto. Nossa, eu preciso fazer o meu paciente funcionar, parar com constipação. Ó, alguém colocou intestino delgado. Na verdade, esse não é a sua primeira opção, tá? Não é a sua primeira opção. Intestino grosso. Isto mesmo, gente. Intestino grosso. Falando de intestino, tá? Falando de intestino. Vamos pensar só na constipação. Como eu disse, eu não quero envolver nenhuma das técnicas, mas assim, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é, primeiro, conversar com o paciente, saber sobre o intestino dele. Se ele estiver constipado, intestino grosso tem que estar na minha composição. Lirane, posso usar nas duas orelhas, ponto do intestino? O que vocês acham, gente? Posso usar? Posso usar o ponto do intestino grosso nos dois pavilhões auriculares? Eu posso, tá? Quando que eu vou usar? Nos dois. Quando ele estiver com o intestino muito constipado, muito constipado. Quando ele estiver assim, ó, 2, 3 dias. Quando eu já tentei um e não consegui, tá? Eu tentei um intestino grosso de um lado, mas não deu jeito. Não foi ali no dia, depois não foi mais. Eu tenho que buscar que esse paciente vá ao banheiro regularmente. Eu tenho que buscar que esse paciente vá ao banheiro diariamente, tá? Diariamente. Só que eu não posso pegar todos os meus pontos e colocar de uma vez. Não, por quê? Por que eu não posso pegar todos os pontos que eu tenho para intestino, para soltar o intestino do meu paciente de uma vez? Quero ouvir. Por quê, gente? O que vocês acham? Se eu colocar todos os meus pontos de auriculoterapia, não conheço o paciente, mas o que pode acontecer com esse paciente? O que pode acontecer com esse paciente? Posso dar uma diarreia nele. Pode causar uma diarreia? Posso. Porque eu estou usando muito ponto, eu não conheço ele. Então, como eu não conheço, eu não sei se ele vai reagir aos estímulos de uma forma rápida. Ou se ele vai reagir ao estímulo lentamente. Então, eu coloco, dependendo do tempo de dias que ele estiver constipado. Muito bom. Eu posso desregular ele por completo. Eu desequilibro, porque eu estou em excesso. Eu estou, pela minha ansiedade, fazendo em excesso, tá? Ele vai ao banheiro muitas vezes, isso aí. E eu não quero isso. Eu não quero nenhum dos dois extremos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu ponho intestino grosso unilateral, depois eu ponho bilateral. Se ele tiver 3, 4 dias, opa, aí eu já decido, ponho bilateral. Se ele tá 4, 5 dias, eu vou acrescentando, gente. Eu tô com a digestão lenta, eu já vou acrescentar vesícula biliar. Eu tô estufado, tô com gases, eu vou pensar em qual ponto, gente? Qual ponto eu vou pensar em se eu estou estufado, estou com gases? Que ponto eu vou pensar agora? Vamos ver se vocês me ajudam. Pode dar isso mesmo, muito bom. Intestino delgado, Maria, muito bom. Gabi colocou também, Fabrinha, isso mesmo, gente. Eu posso usar intestino grosso dos dois lados quando eu tiver 2, 3 dias de constipação. Se eu tenho flatulência, eu vou pensar no intestino delgado.
tá? Olha como eu vou ajudando esse meu paciente aos poucos, porque eu vou conhecendo ele. À medida que eu vou conhecendo, eu vou acrescentando e vendo. Ou no retorno, fulano, como é que você ficou? Nossa, foi ótimo. Fui a semana inteira, tô de bem com a vida, tô feliz, dinâmico, super alegre, perfeito. Olha, fui, depois voltou a constipar e assim foi. Então, aí eu já sei que eu preciso de um pouco mais. Posso pôr o ponto do ânus para constipação intestinal, gente? O que vocês acham? É uma indicação do ponto do ânus? Vamos ver como vocês estão de estudo também, sabe? Quero ver, quero ver. Eu posso usar o ponto? Deixa eu ver como é que vocês estão. Claro que sim! Priscila falando, Nancy, Cria, Esdra, Deise. Isso, gente. Regina, é claro que eu posso, tá? Qual o senão? Por que ele não é a minha primeira opção? Vamos ver se vocês lembram. Por que ele não é a minha primeira opção? Vamos ver quem acerta. O que vocês acham, gente? Ele não é a minha primeira opção. Eu vou contar um segredo para vocês. Primeiro, que o que faz com que o meu intestino funcione são os movimentos peristálticos do intestino. Se eu coloco o ponto do intestino, eu favoreço esses movimentos, tá? Um ponto que me ajuda muito é o sistema nervoso autônomo, mas esse ponto já vai estar lá. Ele comanda as vísceras, tá? Quando eu ponho o ponto do ânus, é porque eu já tô ali 5, 6 dias e nada está acontecendo de equilíbrio, tá? E aqui é um ponto, ó, ânus vai ficar mais ou menos aqui assim, tá? Ânus. Gente, ânus é um ponto que dói muito, tá? E aí, esse ponto aqui fica extremamente dolorido. E se você tem um ponto que está extremamente dolorido em você, o que você vai fazer? Vai tirar. E também ele é o excretor final, ele é só um esfíncter que vai liberar. Eu preciso do movimento peristáltico, gente. Eu preciso da contração, do movimento. Por isso que o exercício também é importante. Me ajuda, a alimentação me ajuda, tá? Então, são alguns casos aí que a gente tem para avançar, né? Para avançar.